Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado. Que Deus abençoe a todos grandemente e a paz do nosso Senhor Jesus. Pessoal, quero fazer agora à tarde uma oração aqui por cada um de vocês, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para cada um de vocês. Certa vez o Senhor Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: lança-te daqui para acolá. Se não duvidar no seu coração, assim o será. Quando o Senhor Jesus ele disse isso, ele não quis dizer que há diferença de fé. Não existe diferença de fé. Não importa se a sua fé ela é pequena, se a sua fé é grande. Não importa se você tem muita fé, se você tem pouca fé. O segredo da fé está na certeza. Na certeza. E não na dúvida. E não no tamanho dela. Porque muitas das vezes você pode ser uma pessoa de muita fé. Não é verdade? Eu já vi muitas pessoas de muita fé. Eu já vi gente, nossa, que a pessoa, você olhava assim, você falava: nossa, essa pessoa é de muita fé. Aquela pessoa tal, e não, e aquela valentia, aquela coragem, aquela fé grande. Rapaz, eu ficava até arrepiado. Mas aí você via aquela pessoa com aquela fé tão grande, mas depois aí você ia falar com a pessoa em determinado assunto. Uma vez eu até falei com uma pessoa de muita fé uma vez, né? Em particular. Falei: rapaz, como é que tá e tal? E aquela situação lá vai dar certo? Aí a pessoa que, quando a gente via de muita fé, de repente falava assim: ah, eu não sei. Daqui a pouco vinha aquela incerteza, aquela dúvida. Aí eu já pensava: mas a pessoa tá lá e fala que tem fé, e fala que tem que ter fé, e aquela demonstração, as pessoas ficavam até arrepiadas. Mas aí você ia conversar com a pessoa, você já não via aquela fé em determinadas situações, problemas, dificuldades. O que eu via muitas das vezes era uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança, um medo. Mas eu já vi gente, isso é muito forte isso. Isso é algo que a gente tem que parar e pensar: rapaz, é incrível isso. Eu já vi gente que você olha assim, você não dava nada pro sujeito. Uma vez eu vi uma senhora na igreja, e eu olhava para aquela senhora ali, que eu olhava uma senhora de idade. Você olha para uma senhora de idade, né, velhinha, você vai olhar, você vai dizer assim: essa senhorinha pode fazer o quê? Coitada, né? Tá de idade, cansada. E aí você não via uma demonstração, né, de tanta fé, muita fé. Às vezes você via uma demonstração, não vou dizer de falta de fé, não, mas uma demonstração de pequenez, sabe, de uma pessoa simples, pequena, humilde, de que aparentemente não havia algo que chamasse a atenção, né? Mas um dia eu fui falar com aquela senhora. Eu já era pastor já. Eu estava na sede. Já fazia acho que fazia 1 ano e pouco que eu estava na sede, né, auxiliando. E eu sempre conversava com as pessoas, e aí um dia eu vou falar com aquela senhora lá, para atender, né, para ver se a pessoa precisa de alguma coisa, né, para ver se a pessoa precisa de oração.
Enfim, aí eu sentei e falei, ô senhora, tudo bem? Ô pastor, tudo bem? A senhora precisa de oração, precisa de ajuda. Rapaz, sabe o que ela fez? Ela começou a conversar. Conversa vai, conversa vem. E aí começou a contar um pouco do tempo dela na igreja, né? Ela já estava há muito tempo na igreja. Bem antiga, meu Deus do céu. Então, ela era uma pessoa já antiga ali na igreja, já. Uma pessoa já bem em tempo já. E aí, de repente, ela olha para mim e fala assim, olha, eu vou abrir a Bíblia. Meu Deus, enganchou aqui agora. Eu vou abrir a Bíblia e eu vou mostrar para você, olha só. Eu vou mostrar para você um livro muito bom para você ler, estudar. E esse livro vai abençoar muito o seu ministério, a sua vida. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, amém, senhora. Eu lembro que na época quando eu comecei, eu tinha uns 16, 17 anos de idade. Faz muito tempo isso. Faz uns 15 anos. Foi logo quando eu comecei a fazer a obra de Deus. E aí eu peguei aquilo que aquela senhora me mostrou, né, a Bíblia, ela começou a pregar para mim, rapaz. Aquela senhora começou a pregar, falar lá de Timóteo e estava lá no livro de Timóteo, pregando e falando, ó, Timóteo era um jovem rapaz que estava começando na obra e nas lutas e tal. E aquela senhora, em meio àquela pregação, rapaz, eu fico aqui me lembrando, eu fico até emocionado, porque aquela pregação que ela fez para mim, daquela passagem de Timóteo, aquilo me avivou tanto, me renovou tanto, mas me fortaleceu tanto, que até mesmo companheiros meus que eu tinha na obra, na época, como pastores, a gente sempre fala da palavra, e até companheiros meus que estavam ali, eu nunca me senti tão avivado com o que aquela senhora falava comigo. Nunca, naquela época eu nunca me senti tão avivado com aquela pregação. Isso sentado no salão, de lado com ela, ouvindo aquilo, eu fiquei renovado. E você vê. E eu fiquei pensando, meu Deus, quem olhava para essa senhora não dava nada, mas a mulher foi usada por Deus e me abençoou com essa palavra. Ou seja, muitas das vezes não é aquilo que você vê por fora. Porque o ser humano ele é assim, ele vê o que está por fora. Não, aquilo ali, aquela dali é uma coitada, né? Uma senhora. Rapaz, não é nada. Muitas das vezes vê aquele que é grande, ou sei lá, tem algo para oferecer, rapaz, mas não é a fé. Aí eu me lembrei de Davi. Quem era Davi? Davi não era nada. Davi era um pastorzinho de ovelhas, os seus irmãos era tudo homem forte, tudo homem valente, soldado. Davi era um menino, um rapazinho, quem olhava para Davi não dava nada. É tão provado quando o sacerdote foi lá na casa do pai de Davi, tava lá os irmãos tudo lá para comer, almoçar, e cadê Davi? Davi era o mais desprezado, era o mais rejeitado, era praticamente o zero à esquerda da família. Mas meu irmão, Davi tinha uma fé de mover montanha, sabe por quê? Porque Davi, ele acreditava em Deus. Davi, ele acreditava no poder de Deus. E todos tinham medo do gigante. Ou seja, quem era para ser os valentes,
que era para enfrentar o gigante eram aqueles que aparentemente eram fortes, aqueles que aparentemente tinham a capacidade de vencer os gigantes. Mas quem foi que enfrentou o gigante? O menino Davi, que não era nada, era praticamente um zero à esquerda na família, o rejeitado, o desprezado. Mas dentro de Davi tinha a coragem, a determinação. Davi tinha a fé para enfrentar aquele gigante. Ele tinha certeza do poder de Deus. É isso que eu estou falando para você. Quando Jesus disse não duvidar no seu coração, ou seja, Davi não tinha dúvida no coração dele. Por isso que quando ele jogou aquela pedra, ele tinha certeza que o gigante ia cair. E o gigante caiu, meu irmão. Por isso que você tem que ter fé, mas você tem que ter certeza. Você tem que acreditar no que você está vivendo, na palavra de Deus, no poder de Deus. Que os gigantes vão cair da sua vida, a doença, o desemprego, a miséria, as dores, tudo isso vai cair. Mas você precisa ter certeza, você precisa ter fé, determinação. Por isso, você pode ter certeza que se você ainda que você tenha fé de tamanho de um grão de mostarda, ou seja, que ainda aparentemente a sua fé seja quase nada, mas se você não duvidar no teu coração, o que você disser vai acontecer. O que você determinar vai dar certo. É o que está escrito, é o que está na palavra. Não duvide do poder de Deus, não duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Vai dar tudo certo, no nome de Jesus. Deus, Ele há de te abençoar grandemente. Eu vou fazer uma oração por todos vocês aqui neste momento, nessa tarde, para Deus abençoar a sua vida, para Deus te dar forças para você seguir em frente, para você perseverar, para você permanecer firme na caminhada, na batalha e não desistir, para você ter fé e certeza da grandeza de Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus que é poderoso, Deus que é santo, Deus que é bendito, aqui estamos nós nessa tarde orando por todos que estão nos acompanhando neste momento. E eu oro aqui, meu Deus, por pessoas que estão aflitas, desesperadas, angustiadas, cansadas. Por pessoas, meu Deus, que estão enfrentando lutas, adversidades em sua vida, dificuldades, problemas financeiros, na saúde, na família. Mas eu creio, eu tenho a certeza, meu Deus, de que o teu poder alcança a vida de cada um deles para abençoar, para abrir portas, para trazer cura, libertação, restauração em seus lares, em suas famílias. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que sejam todos abençoados neste momento, que seja abençoada esta casa, que seja abençoada esta família, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. Eu apresento aqui os pedidos de oração, os nomes que estão na oração, nos comentários, pessoas que estão pedindo oração, sejam todos abençoados, sejam todos atendidos, meu Deus, porque eu creio que o teu poder se manifesta sobre cada um deles. Pai, em nome de Jesus, assim é o que eu te peço e te agradeço. E você que ora comigo, se você recebe, diga eu recebo. Diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, graças a Deus. Amém, filhinho. Amém, povo de Deus. Tenha fé, mas também tenha certeza, não duvide. Ainda que venha tempestades temporais, porque vai vir, não duvide. Tenha certeza que Deus vai te abençoar, que você vai vencer esse problema, que você vai vencer esta dificuldade da sua vida. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu peço desculpa, hoje eu não pude fazer a oração da manhã, me perdoem, tá bom? Mas amanhã nós retornaremos com a oração da manhã. Mas hoje nós teremos a oração da noite, tá bom? 10 horas da noite.
eu espero por todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima oração.